Apesar de todas as promessas de luta da Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin durante o inverno, elas foram esmagadas pela Red Bull e por Max Verstappen na primeira corrida de 2024. Esperava-se que a Red Bull e Verstappen, em particular, fossem muito fortes no Bahrein. E eles foram, mas eles pareceram ainda melhores por causa da péssima performance de seus rivais. Nesse vídeo vamos explicar por quê. Esperava-se que a Ferrari fosse o desafiante mais próximo da Red Bull no Bahrein, e isso se confirmou. Antes da corrida, o chefe da equipe, Fred Vasseur, falou sobre as chances de mais equipes pressionarem a Red Bull em 2024, forçando-os a comprometer a estratégia e a configuração, porque a Red Bull não estaria na mesma zona de conforto de 2023. Mas o GP do Bahrein se desenrolou completamente dentro da zona de conforto de Verstappen. O que deu errado para a Ferrari? Bem, o maior problema foi que seu piloto mais rápido, Charles Leclerc, teve sua corrida prejudicada por um travamento persistente dos freios, porque um dos freios dianteiros estava muito mais quente do que o outro. Leclerc perdeu visivelmente a confiança no carro, que puxava violentamente para a direita nas frenagens mais intensas. Isso comprometeu severamente seu ritmo nas primeiras 15 a 20 voltas, depois se estabilizou. Esse problema impediu que os dois pilotos mais rápidos do fim de semana competissem roda a roda. Foi Leclerc quem estabeleceu a volta mais rápida do fim de semana, no Q2. Se alguém tinha a chance de desafiar Verstappen, era Leclerc. A Ferrari SF24 foi bem melhor que o Red Bull no segundo setor, que exige mais downforce, e ligeiramente melhor no último. Se Leclerc tivesse conseguido unir seus três melhores setores em uma única volta, teria batido Verstappen por 68 milésimos de segundo no Qualify. Mas não é incomum ver a Ferrari só ameaçar na classificação. Seu grande foco tem sido melhorar o ritmo de corrida, e o GP do Bahrein deveria ser o primeiro teste para verificar se essa melhora foi conseguida. Ambos os pilotos falaram que a estabilidade aerodinâmica foi melhorada e a sensibilidade ao vento reduzida, o que deveria estressar menos os pneus. Depois da pré-temporada, Vasseur também disse que a Ferrari tinha reduzido a degradação de pneus e insistiu que a Ferrari estava mais próxima da Red Bull do que estava em 2023. No entanto, o Carlos Sainz considerou a degradação dos pneus pior do que gostaria no TL2. Ainda havia pontos de interrogação pairando sobre a Ferrari na hora da corrida. E como os problemas fizeram Leclerc e Sainz passarem a primeira parte da corrida presos atrás de carros mais lentos, não podemos conferir as previsões de ritmo de corrida da Ferrari. Leclerc disse que o problema de freio tornou sua corrida impossível e que sem ele tinha certeza de que seria ele e não Pérez o segundo colocado e teria chegado muito mais perto de Verstappen. Sainz acha que perdeu muito tempo atrás de Leclerc. Quando passou, ele ao menos manteve Pérez honesto na luta pelo segundo lugar. Mas A, isso é Pérez, não Verstappen. E B, Sainz ainda estava em média 3 décimos mais lento por volta do que Verstappen nas últimas 46 voltas. Mas a performance de Sainz mostrou que a Ferrari definitivamente estava mais próxima da Red Bull em ritmo de corrida do que há 12 meses. Vasseur disse que a diferença foi reduzida em 50%. Provavelmente só saberemos quanto progresso a Ferrari realmente fez quando tivermos uma luta direta entre Leclerc e Verstappen. Apesar de ter feito sua melhor pré-temporada da era do efeito solo e George Russell ter ficado entre as Ferraris no Qualify, a Mercedes teve um começo difícil. Russell sofreu com superaquecimento do motor, o que a Mercedes admitiu depois da corrida que não entendia completamente por quê. E Lewis Hamilton teve problemas de bateria nas primeiras 10 voltas, depois superaquecimento dos freios e seu banco se soltou. Russell e Hamilton tiveram que aliviar o ritmo para controlar a subida da temperatura. O chefe da equipe, Toto Wolff, indicou que isso custou cerca de 5 décimos de segundo por volta. Entre as clientes da Mercedes, só a Williams teve problema semelhante. A McLaren e a Aston Martin não tiveram, o que surpreendeu Wolff. Sem isso, Russell provavelmente teria lutado com as Ferraris e Pérez pelo pódio, e não pelo quinto lugar com a McLaren de Lando Norris. Mas mesmo com a corrida tão difícil, nem tudo foi negativo para a Mercedes. O terceiro lugar no Qualify, 3 décimos atrás da pole, foi uma surpresa agradável para a equipe, já que após a pré-temporada, ninguém confiava no potencial de voltas rápidas do W15. Porém, mais importante do que o ritmo do carro, foi a Mercedes confirmar que o principal problema do ano passado foi resolvido. É a instabilidade traseira que tirou a confiança dos pilotos. Russell descreveu esse problema como curado. Mesmo tendo um qualify confuso, em que foi apenas o nono, Hamilton comparou positivamente esse carro com o do ano passado. Embora esse problema esteja aparentemente resolvido, principalmente graças às mudanças na suspensão e à melhor aerodinâmica traseira, a Mercedes estava perdendo muito tempo no setor intermediário da pista,
que exige muita downforce. Russell era 3,5 décimos mais lento do que Leclerc, o melhor do segundo setor. Isso sugere que, embora a estabilidade tenha melhorado, a Mercedes ainda precisa ganhar downforce para as próximas corridas. Considerando o fim da temporada passada e a promessa de reduzir ainda mais a distância para a Red Bull, foi decepcionante ver a McLaren largar na quarta fila e ser mantida a distância pela Ferrari, e até mesmo pela Mercedes superaquecida de Russell. Principalmente porque ficou claro que a McLaren não melhorou tanto quanto necessário as suas fraquezas fundamentais. Entretanto, a evolução da McLaren no Qualify foi positiva. Comparando a volta no Q3, que colocou Norris em sétimo no grid, com a volta que ele fez no Q2 em 2023, ele ganhou cerca de 1 segundo e 8 décimos. Foi o maior ganho em um ano. E se Norris tivesse acertado sua última volta no Q3, ele poderia ter largado nas duas primeiras filas do grid. Norris foi mais rápido que Verstappen nos setores 2 e 3 e ficou apenas 4 décimos atrás da pole, aproximadamente onde a McLaren estava no Qualify da última corrida de 2023 em Abu Dhabi. Portanto, a McLaren ainda estava bem perto em uma única volta, mesmo com o final de classificação abaixo do ideal, em uma pista em que seu carro sempre deixa a desejar. Esse é um contexto importante a ser considerado. Norris até passou de bastante pessimista para genuinamente animado pelo fato da McLaren estar tão próxima e ainda poder evoluir muito em algumas áreas. Mas a afirmação de seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, de que a Red Bull não parecia tão ameaçadora quanto a McLaren temia após a classificação, estava absolutamente errada. Na corrida, a McLaren não representou nenhuma ameaça para os líderes de Mercedes e Ferrari, muito menos parecia em posição de desafiar a Red Bull. Mas Norris disse que não estava muito longe do que a McLaren esperava estar nessa pista. Já o chefe da equipe, André Stella, enfatizou que a referência para a McLaren no momento são Ferrari, Mercedes e Pérez, não a Red Bull de Verstappen. A rotação no meio da curva ainda é difícil com esse carro, o que compromete a entrada e saída das curvas, especialmente em baixa velocidade. Stella admite que nessa área a McLaren ainda não está onde gostaria. Resolver isso vai exigir mais atualizações aerodinâmicas e mecânicas. A McLaren terá que conviver com essas fraquezas persistentes por mais tempo, embora o lado positivo seja que as próximas pistas têm curvas mais rápidas. Jeddah, Melbourne e especialmente Suzuka devem favorecer mais a McLaren. A segunda melhor equipe na abertura do campeonato passado estava apenas uma posição atrás no Qualify desse ano, mas teve uma corrida muito pior e ficou longe de ser uma candidata ao pódio. Realisticamente, a Aston Martin não esperava repetir o pódio de 2023 nesse fim de semana, mas obviamente esperava um resultado muito melhor do que o nono e o 10º lugares. Fernando Alonso ficou enormemente surpreso ao se classificar em sexto, com o que ele chamou de volta excepcional, mas não consolidou essa posição na corrida. Depois de terminar em nono e 10º, ele disse que era exatamente isso que as simulações pré-corrida mostraram. Ele retrocedeu nas primeiras voltas e passou grande parte da corrida mais próximo do pelotão intermediário do que do grupo que lutava para ser o melhor do resto. A única coisa remotamente positiva é que a equipe tem certeza de que o novo carro oferece uma plataforma de desenvolvimento melhor do que a de 2023. Na verdade, Alonso sugeriu que essa melhor plataforma exigiu o sacrifício de algumas características que tornaram o Aston tão bom no início da última temporada. Alonso sugeriu que, por isso, a Aston teria um início lento, especialmente após alguns resultados inconclusivos dos testes, mas com a expectativa de melhor desempenho na corrida de desenvolvimento que eventualmente colocará a Aston na disputa. Após o Qualify, Alonso achava que sua equipe teria uma performance mais promissora, mas a Aston Martin vai precisar apressar essas melhoras para evitar que continue lutando por pontuações menores.